Nesse vídeo eu quero te convidar a acompanhar o webinar que eu apresentei na Urcamp, falando sobre tecnologia e internet das coisas. Olá, maker de internet das coisas, eu sou André Miquelon e seja muito bem-vindo ao canal Internet Coisas, nesse vídeo especial onde eu te convido a acompanhar o webinar que eu tive a oportunidade de apresentar no Centro Universitário da região da Campanha, a Urcamp. Recebi um convite do professor Christian Ribeiro para palestrar então para o curso de Sistemas da Informação. A gente falou sobre a contextualização histórica da tecnologia, um conceito sobre evolução e inovação. Falamos também sobre a opção entre você ser um espectador ou protagonista em toda essa revolução tecnológica que está acontecendo. Falamos também das vantagens e desvantagens dessa tecnologia onipresente que nós temos na nossa vida hoje. E claro, falamos sobre IoT e SmartThings. Então, prepare o seu café e curta esse webinar. Uma boa noite a todos. Como prometido, eu convidei o André para que ele viesse compartilhar um pouco do conhecimento dele em relação a IoT. Ele usa muito como hobby, ele mesmo disse que é o hobby. Então, eu sigo ele no canal. Ele tem uma metodologia, uma didática muito boa para transportar o conhecimento, e eu espero que vocês aproveitem bem, questionem, troquem a informação. Tá contigo, André. Ok, bacana. Pessoal, boa noite. Estou contando 21 pessoas aqui, poxa, muito legal. Obrigado ao Christian pelo convite, tá? O pessoal então da Urcamp, né? Bagé, né, Christian? Exatamente. Bacana. Curso de Sistema de Informação, primeiro semestre, gurizada toda empolgada com o curso novo, legal, bem-vindos, né? A gente vai falar bastante coisa hoje, gente, tem bastante conteúdo, tá? Nós vamos abordar assim, vários temas, eu espero que seja do interesse de vocês. O Christian briefou um pouco qual era o objetivo dessa conversa, né? Eu tomei a liberdade de fazer um conteúdo aqui que a gente vai abranger vários tópicos aqui. Vai ter coisa técnica, vai ter coisa bastante intimista, tá? Vai ter posicionamento, ideias, tá? Então espero que vocês gostem, ok? Bom, primeira parte que a gente vai conversar é uma pergunta que eu quero fazer para vocês, né? Quem é do século XX? Quem aí é do século XX? Tem gente do século XX? Tem gente do século XXI já também? Teoricamente sim, né? Pode ter gente do século XXI também, né? Esse tipo de pergunta causa um impacto interessante, assim como hoje a gente perguntar, né, algo que era uma referência do século XIX para o século XX, opa, os anos 1900, né, 1910, primeira década do século XX, isso é impactante. Nós estamos vivenciando essa mudança de século, a gente está vivenciando a mudança do século XX para o século XXI. Então esse nosso período que a gente está vivenciando, nossa década de 90, nossa década 2000, vai ser uma referência logo ali na frente. E olha que bacana a gente está podendo vivenciar isso, né? Estamos tendo essa oportunidade de vivenciar essa mudança, né, essa tecnologia toda. Falar em tecnologia, a gente está vivenciando uma coisa muito interessante que talvez a gente nem se dê conta, que é a tecnologia onipresente. O que eu quero dizer com tecnologia onipresente? É uma tecnologia tão presente no nosso dia a dia que ela chega a passar desapercebida, né? Por exemplo, todo mundo que está agora aqui, a gente está 23 pessoas, né? Eu aqui apresentando, todo mundo na sua casa, todo mundo no conforto da sua casa, estamos interagindo, vocês estão me vendo, estão me escutando, né? Alguém chega a pensar assim quando dá um play, quando assiste uma live, né, como esse vídeo está chegando até vocês, né, como toda a tecnologia que está por trás disso para permitir essa coisa tão, né, simples, entre aspas, da gente ligar um computador e assistir um vídeo, né? E isso é desafiante, isso é muito interessante a gente pensar, né?
Na década de 60, década de 70, lia-se, né, sobre as previsões do então distante ano 2000, né, o então distante século 21. E é interessante que se vocês forem pegar publicações da época, né, mesmo enciclopédias, mesmo periódicos da década de 70, 60, você ia ver as previsões futuristas. Só que uma coisa interessante nas previsões futuristas é que você só vai basear a tua previsão no teu presente, né? Então era curioso porque, por mais inovadoras, entre aspas, que fossem essas previsões, na verdade, qual era a referência que esse pessoal tinha? A sua própria realidade, né? Então você estava pensando em um futuro ano 2000 com a tua realidade dos anos 60, anos 70. Isso naturalmente acabava sendo limitante. Isso é uma coisa muito, muito curiosa, tá? E é uma pista muito importante, né, para a gente definir o que vem a ser inovação, quando a gente pensa em mudar esse status quo, né, do que a gente tem de tecnologia hoje para uma coisa diferente. A minha pergunta é, o que é inovar? Inovar é diferente de evoluir. Vamos pegar um exemplo. Vocês são da área do curso de TI. Todo mundo deve conhecer a máquina de Turing, né, de Alan Turing, tá? Que é conhecido como o pai da informática. Alan Turing criou um dispositivo eletromecânico, que era um trambolho, lá em 1940, né? Trambolho esse que ajudou os aliados na Segunda Guerra a quebrarem o código das então chamadas máquinas Enigma, que eram máquinas de criptografia criadas pelos alemães. O Alan Turing criou esse dispositivo eletromecânico, né, que na época não se pensava em computador, não se pensava em nada disso, né, mas foi o que se convencionou definir como sendo um dos primórdios, né, do computador, da computação. Tá? Uma dica de filme aí para quem ainda não olhou, O Jogo da Imitação, tá, que é a história do Turing, então desenvolvendo essa máquina durante a Segunda Guerra para quebrar o código Enigma. É um filme bem bacana. Tá? Outro exemplo. Oi? Nós temos também na sala colegas de outros cursos que acharam interessante e quiseram participar. Opa, legal. Então, além dos profissionais e futuros profissionais da área de TI, temos outros profissionais também. Bacana, que ótimo. Fico mais honrado ainda. Tá bom? Então, bom teres falado isso. Assim, a princípio, eu não vou entrar muito em tecnês, tá? Não muita informação técnica, daqui a pouco muito focada na TI. Então, fica legal. Fiquem tranquilos que a gente não vai falar nada de informatiqueza aí, tá bom? Vai ser um nível de conversação bem tranquilo. Tá? Bom, 1940 estávamos falando da máquina de Turing, né? Depois, lá para a década de 60, 69 mais especificamente, a gente tem outro exemplo que é o AGC, o Apollo Guidance Computer, né? Que seria o computador de voo das cápsulas Apollo que levaram o homem à Lua, né, em 1969. Para vocês terem uma ideia, esse computador que conseguiu fazer a cápsula da Apollo chegar à Lua tinha 74 kilobytes de memória ROM, 4 kilobytes de memória RAM, um clock de 2 MHz e pesava 32 quilos, isso em 69. Tá? Em 83, eu conheci meu primeiro microcomputador. Tá? Eu estava no primeiro grau na época e eu conheci um negócio chamado TK-85, né? Que era um computadorzinho fabricado no Brasil. Então já se podia comprar computadores, entre aspas, pessoais, né, no Brasil. Tá? E era um computadorzinho que tinha processamento até um pouco maior, né, capaz de processamento até um pouco maior que o AGC, né, e pesava aí cerca de 500 gramas, mais ou menos. Tá? Bem menos que os 32 quilos do computador. Tá? O que eu quero mostrar com isso? Tá? Eu quero resgatar com vocês a lei de Moore. Quem foi Moore? Né? Gordon Moore. Ele foi um dos cofundadores da Intel. Né? Todo mundo conhece a Intel, os fabricantes dos chips Intel. Tá? Em 1965, ele colocou então essa lei de Moore que dizia que a cada 2 anos o número de transistores em um CI dobraria. Tá? Essa foi a primeira versão que logo depois foi adaptada para o seguinte: a performance dos circuitos integrados dobraria a cada 18 meses. Então essa é a versão
mais popularizada da lei de Moore, ou seja, a cada 18 meses a capacidade de processamento de um CI dobraria. Hoje, essa própria lei já está entrando em desuso, porque a gente chegou num nível físico, né? Já se falar em computação quântica, já se falar em um grau de miniaturização, tá? Que nem entra mais em contexto em medida física, porque a gente já está falando em questões atômicas, né? Em computação quântica. Então essa própria lei já está desatualizada. Então tudo para vocês terem a noção, né, de quanto essa tecnologia vai evoluindo. Outro exemplo, calculadoras, né, que qualquer gurizada tinha na década de 80, lá no primeiro grau, quando eu estava no primeiro grau, na década de 80, a gente já podia usar calculadora, né, e calculadoras essas que já tinham mais capacidade de processamento do que o próprio AGC, né, o computador guia das cápsulas Apollo. 50 anos depois que o homem chegou à Lua, né, nós temos então telefones celulares que reconhecem a nossa face, reconhecem a nossa voz e pesam aí cerca de 200 gramas. Né? Tudo isso em 50 anos. Tá? Aí minha pergunta é, afinal, o que é inovar e o que é evoluir? Samuel Morse, quem conhece, criou o código Morse em 1835. Isso foi há 185 anos atrás. O código Morse nada mais é do que um protocolo de comunicação. Guardadas as devidas proporções, né, qualquer protocolo de comunicação hoje segue o mesmo princípio. Seja transmitido por som, por luz, por fios elétricos, por rádio, mas ainda assim é um protocolo de sinais enviados ponto a ponto. Entendo então o que eu quero tentar caracterizar para a gente depois definir o que é inovar, o que é evoluir. Eu falei em rádio, né? Alguém conhece o cientista italiano Guilherme Marconi? Imagino que sim. Né? Quem foi o Marconi? Foi o inventor do rádio. Né? Em 1899, ele fez uma transmissão do código Morse, lá do Samuel Morse, sobre o Canal da Mancha, né? Sem fios, usando rádio. Só que tem uma coisa que eu quero contar para vocês também. Tem um outro cara chamado Padre Roberto Landel de Moura. Opa, nome em português, sim. Roberto Landel de Moura era brasileiro e não só, gaúcho de Porto Alegre. O padre Landel de Moura nasceu em 1861, faleceu em 1928. O Marconi fez a transmissão sobre o Canal da Mancha em 1899. Só que o padre Landel de Moura, em São Paulo, em 1893, ele fez uma transmissão via rádio em São Paulo, na Avenida Paulista, por uma distância de 8 quilômetros. Isso, inclusive, reconhecido, documentado e, inclusive, com patentes dele registradas nos Estados Unidos. Aí vocês vejam aí como a história, né, prega peças, né? Como a história, às vezes, mascara, né, a realidade dos fatos. O padre Landel de Moura, ele é reconhecido como patrono do radioamadorismo no Brasil. Então agora vocês conhecem, para quem ainda não conhecia, né, o padre Landel de Moura, brasileiro gaúcho que fazia transmissões de rádio anos antes que o próprio Marconi. E afinal, o que é inovar e o que é evoluir? A nossa internet, por exemplo, de novo, guardadas as proporções, não seria comparável a uma transmissão de código Morse? Sim, mais rápida, sim, de alcance global, mas ainda uma transmissão através de protocolos. Ah, temos Wi-Fi? Sim, eu estou usando Wi-Fi agora, mas isso não é apenas outro protocolo? Não é só uma transmissão por rádio, usando lá os mesmos recursos do padre Landel de Moura e do Marconi? Né? Então, o que é inovar e o que é evoluir? Evoluir é inerente ao conhecimento. De uma forma mais lenta ou mais rápida, mas o conhecimento evolui naturalmente. Como? Pelo simples fato do conhecimento ser passado. Por que isso? Porque nós vamos, de qualquer forma, aprimorá-lo. Qualquer conhecimento que a gente receba, seja pela nossa experiência,
seja pela simples prática de utilizar esse conhecimento, nós estamos implementando melhorias. A forma que eu vou transmitir esse conhecimento que eu recebi já vai ser diferente, porque eu adquiri mais experiência usando esse conhecimento e eu vou poder transmitir esse conhecimento melhorado. Então, de uma forma mais lenta ou mais rápida, o conhecimento inerentemente vai evoluindo. Como a nossa capacidade de compartilhar o conhecimento hoje é cada vez mais rápida, isso naturalmente está contribuindo para esse conhecimento evoluir mais rápido. A pergunta continua. O que é inovar e o que é evoluir? Inovar. Inovar é enganar a evolução. Por que isso? Inovar é não seguir o fluxo normal da evolução. Não é simplesmente seguir o status quo, não é simplesmente seguir a evolução, é dar saltos, é passar por cima do que seria o caminho normal dessa evolução. Exemplos de inovação, então, vamos lá. O que realmente deu saltos de evolução, que a gente pode chamar de inovação? O que realmente quebrou o que nós entenderíamos como a continuidade normal de uma evolução? Vou dar alguns exemplos. Se vocês tiverem alguns também, vamos falar. Por exemplo, tecnologia nuclear. É uma evolução? É uma inovação? A pesquisa do genoma é uma evolução ou uma inovação? Uma coisa que para mim, eu vou dar dois exemplos que para mim seriam assim inovações, tá? Porque dariam saltos realmente quebrando aí o que seria a sequência natural da evolução. Uma forma de energia abundante, barata e amplamente disponível. Isso para mim seria um salto muito grande. E um negócio que eu falo brincando, mas não deixaria de ser: teletransporte. Alguém vai rir? Sim, alguém vai rir. Mas mente aberta. Tá? Quem sabe, daqui a alguns séculos, né, alguém olhe para a nossa virada de século 20 para 21 e digam assim: puxa, os caras andavam de carro, coitados. Agora a gente tem teletransporte. Né? Quando usam muito o desenho do Jetson. Não sei se tu já viu aqui, é o futuro com alta tecnologia. Dos Jetsons? Jetson. Ah, sim, clássico. Clássico. Tem até um banco que estava usando o desenho deles agora, né? Para quem não olhou o desenho original, né? Que eu imagino que muita gente aqui não olhou, mas tem um banco que estava usando os Jetsons para fazer propaganda. Era um desenho bem legal que tentava trazer essa questão futurista, né? Como eu falei lá no início. Eu tenho uma pergunta que chegou aqui no WhatsApp. Bom, legal, vamos lá. Eu posso até te fazer agora. Sim. Ele pergunta assim, ó, qual seria a dica que tu daria para quem quer criar soluções de IoT, mas não entende muito de programação e prototipagem? Bacana. Eu vou te pedir o seguinte, podemos responder depois? Porque mais para o final a gente vai entrar no contexto mais tecnologia, aí eu acho que fica mais dentro. Pode ser? Ok, não tem problema, depois eu retorno. Tá. Bom, seguindo aqui, lembra que eu estava falando então sobre essa quebra de paradigma, né, da inovação e da evolução. Para vocês terem uma ideia, tem um senhor chamado Charles Duell, que ele era o diretor do Departamento de Patentes dos Estados Unidos, lá em 1899. Olha que interessante, na virada quase, na virada do século aí, 19 para o 20. Ele propôs então que esse departamento de patentes poderia ser fechado, porque, segundo ele, tudo que podia ser inventado já tinha sido inventado. Isso em 1899. Né? Então vocês vejam aí, infelizmente, né, uma visão bem limitada, né, em plena virada do século XIX para o século XX. Tá? Nós somos felizardos. Tá? Por quê? Porque nós estamos podendo vivenciar tudo isso. Não só uma virada de século, né, para o 20 para o 21, mas essa aceleração na evolução. Né? A gente tem essa evolução quase que como já dando saltos de tão rápido que ela está vindo. Confunde muito hoje o que a gente vê de inovação, né, e evolução. Às vezes as evoluções são tão rápidas que nos dá a impressão de serem inovações,
Mas não, se você parar para pensar um pouco, você vai olhar, não, peraí, essa tecnologia fazia isso. Ah, alguém veio, fez tal e tal melhoria e ela evoluiu. Não é uma inovação, né? Ainda, infelizmente, a gente tem muitos dos velhos desafios, né? Aí pensando enquanto humanidade, por mais rápido que a gente passe a ter essa evolução. A humanidade ainda não se vê como uma espécie única, a gente ainda fala em países, a gente ainda fala em crenças, né? Olha meu amigão aqui. Isso é uma pena, porque a gente ainda não se enxerga como uma espécie única, moradora de um único planetinha, né? A gente tem que cuidar muito com isso. Não vou entrar aqui em dogmas, em crenças, nada, tá? Vamos falar de ciência. A gente tem fome, a gente tem doenças, a gente tem pensamentos egoístas. Isso é uma infelicidade enquanto raça humana, né? Interesses pessoais, brigas por poder. Tem um texto que na verdade virou livro, né? Chamado O Pálido Ponto Azul, né? O Pale Blue Dot. Esse texto é do Carl Sagan, né? Para quem não conhece, o Carl Sagan é um dos grandes entusiastas da exploração espacial, falecido já em 96, né? Carl Sagan já faleceu, e ele criou esse texto, então, o Pale Blue Dot, né? O Pálido Ponto Azul, quando ele, então, durante a expedição da Voyager 1, né? A Voyager que foi lançada em 1977, ela em 1990, já fora, né, do Sistema Solar, o Carl Sagan sugeriu que ela fosse virada de volta para o Sistema Solar e fizesse uma série de fotos, né? Isso a 6 bilhões de quilômetros, tá, da Terra. E em uma dessas fotos, tá, a Terra aparece do tamanho inferior a 1 pixel daquela imagem, tá? E ele escreve um texto, então, chamado o The Pale Blue Dots, né? Isso numa palestra na Universidade de Cornell em 1994, onde ele fala então sobre a imensidão do cosmos, né? E a insignificância, né? Ou a proporção diminuta desse nosso planeta, tá? Então procurem esse texto, é um texto muito legal, que faz a gente refletir muito, é uma lição de humildade para a raça humana, tá? Porque a gente vai entender que, assim, vou falar rapidamente, tá? Mas nesse texto ele diz, por exemplo, que toda a história humana que você conhece, todo o ditador, todo o herói, todo o santo, toda a boa pessoa ou a má pessoa que existiu até hoje, toda a história que você conhece da humanidade reside única e exclusivamente nesse pequeno ponto azul, nesse nosso único lar conhecido, no nosso planeta Terra. Então, procurem o texto que é muito legal, tá? Bom, bacana. Isso foi uma introdução, tá, gente? Vamos então falar agora um pouco, visualizando o cenário de vocês aí, tá? Eu vou falar sobre espectadores e sobre protagonistas. Vocês estão buscando uma formação na área de tecnologia, certo? Além de vivenciarem toda essa evolução, certo? Só que vocês, então, já são espectadores de tudo isso, né? Vocês já são espectadores de toda essa evolução. Só que alguns de vocês querem não só ser espectadores, mas querem também sentar na primeira fila. E desses que querem sentar na primeira fila para acompanhar de perto, por que não subirem ao palco também? Por que não serem protagonistas e conduzir essa evolução? Estou desafiando vocês, tá? Estou tentando aí colocar essa pulguinha atrás da orelha aí para vocês, tá? E quem sabe não só conduzir a evolução, mas também dar o salto de inovação, né? Por que não? Cada um de vocês tomar para si esse desafio, tá? Depende apenas de vocês mesmos. Basta só querer? Infelizmente não, né? Não é só querer, é preciso agir também, tá? Acompanhar essa evolução requer velocidade, né? Para inovar você precisa estar à frente dessa evolução. Você precisa decidir, agir e tomar para si a determinação de desenvolver-se, tá? É por isso que há um preço, né? A dedicação, o esforço, o tempo e o teu comprometimento para conseguir chegar nesse resultado. Porque se a evolução é constante, o preço para a gente poder acompanhar essa evolução é fazer isso também, é desenvolver-se constantemente, é sempre estar com o nosso modo aprendizado ligado.
Curiosamente, nem todo mundo quer isso, nem todo mundo entende isso, né? Se vocês querem, tomem a iniciativa. Na verdade, já tomaram, né? Por quê? Porque essas oportunidades aparecem para quem as quer, né? Muitos não reconhecem, muitos as ignoram, né? O conhecimento, ele fica muito obsoleto muito rapidamente. Então, quem não está com esse modo de aprendizado constante ativado, fica para trás, sim. Tem uma estatística que diz que cerca de 30% do conteúdo do curso de graduação vai estar obsoleto quando o aluno conclui o curso, né? E a gente está falando de um período aí de 6 semestres, 8 semestres, né? 4 anos. Então, para vocês verem aí como essa evolução é rápida. E quando a gente fala de uma área de tecnologia, que é a área de vocês, né, isso fica mais agravante ainda. Vejam o seguinte, conhecimento não é absoluto, tá? O segredo não é apenas aprender. Eu costumo dizer o seguinte, a gente tem que aprender a aprender, tá? Aprender a aprender. Aprender a evoluir, aprender a usar as fontes de conhecimento, aprender a observar, a absorver novos conhecimentos, aprender a transmitir esses conhecimentos, aprender a compartilhar, tá? Então, peguem isso para vocês, tá? Aprendam a aprender, tá? Tenham a humildade de admitir que a gente não sabe alguma coisa, tá? Quem sabe hoje, não sabia ontem, e certamente pode estar desatualizado amanhã. Então, procurem atualizar-se sempre, tá? Compartilhar, sim, compartilhar sempre. O conhecimento que você absorveu não é propriedade sua. Assim como você absorveu esse conhecimento, alguém o transmitiu para você, né? Esse conhecimento lhe foi transmitido. E assim como evoluir é inerente ao conhecimento, você tem a obrigação de passar adiante esse conhecimento. Se você não reconhece isso, você não é digno desse conhecimento. Por quê? De novo, assim como alguém te transmitiu, você aprendeu, provavelmente melhorou, lembra o conceito lá? Evoluiu esse conhecimento e você vai passar adiante esse conhecimento, tá? Com a sua interpretação e com as suas experiências. Então você já fez a sua colaboração em melhorar esse conhecimento, aprimorar esse conhecimento. Então, quem não compartilha esse conhecimento não é digno dele. O compartilhamento do conhecimento que o faz evoluir, né? Porque as nossas interpretações, nossas experiências e pontos de vista fazem esse conhecimento, quando nós o compartilharmos, né, ser melhorado. E quem sabe, o que vai acontecer? Eu recebi um conhecimento, aprimorei, passei adiante. Ele vai continuamente ser aprimorado. Em algum momento vai acontecer o que? Ele vai voltar para mim. Olha que bacana. Vai voltar para mim melhorado por todas essas colaborações e compartilhamentos que esse conhecimento teve. Isso é o nosso conceito da evolução. Quanto mais compartilhado, mais rápido será a sua evolução. Então não é à toa que a gente tem essa aceleração hoje em escala geométrica, né? E que de repente vai chegar numa escala exponencial, né? Por quê? Sim, porque a internet, o compartilhamento do conhecimento que ela nos permite, é certamente um dos principais responsáveis por isso. Não é à toa que a gente fala em era da informação, né? Pode ser meio frase feita, né? Trivial, mas é a nossa realidade. Então olha que bacana esse momento da história que a gente está podendo vivenciar. Claro que todas essas tecnologias têm vantagens e desvantagens, né? Vamos tentar analisar um pouco esse lado, tá? A gente chegou então à tecnologia do século XXI, a gente chama de tecnologia ubíqua. O que é isso? Significa uma presença em todos os locais, né? E quase que de uma forma imperceptível. Foi o que eu falei lá no início, quando a gente estava simplesmente, vocês receberam o link por e-mail, clicaram e agora estão assistindo, né? Então, teve um e-mail que chegou de alguma forma, com um link que vocês clicaram, que interpretou essa informação, que abriu um navegador, que conectou numa internet, em um dos milhões de endereços que existem na internet, para vocês assistirem essa palestra.
e vocês nem se deram conta disso, né? Certamente ninguém pensou, puxa, que bacana toda a tecnologia que eu estou assistindo, né, que eu estou vivenciando. Tá? Então, esse é o termo da computação ubíqua. Né? Não só a computação, tá? Mas toda a tecnologia que nos cerca hoje. Especificamente dentro do contexto da computação, né, o termo de computação ubíqua, ele foi criado pelo cientista norte-americano Mark Weiser, e foi publicado em 1991 pela primeira vez, tá? No artigo chamado O Computador para o Século XXI. Lá surgiu então esse termo da computação ubíqua. Tá? A tecnologia chegou a um ponto, né, que sequer a gente a percebe mais, né? Não só em computação, como eu falei, mas em qualquer tecnologia. Exemplos? Vários. Abrir uma torneira para tomar água potável. Você nem se preocupa mais em saber se a água é potável ou não, porque você sabe que em uma torneira tem água potável. A eletricidade na nossa tomada. Tá? Vejam as maravilhas que a gente tem hoje, né, proporcionadas pela eletricidade. Ah, quer sentir falta? Desliga o disjuntor da sua casa. Você vai ver a falta que faz da eletricidade. Né? Também uma tecnologia tão onipresente que a gente nem se dá conta. A lâmpada que a gente acende, escureceu, aperta um botão, liga a luz e iluminou. Tudo, pronto. Né? A gente nem se dá conta. Nosso smartphone. Né? Eu cheguei a participar de uma palestra uma vez, onde a gente estava lá no início da telefonia celular, onde a gente estava discutindo qual seria o interesse de uma pessoa comum ter um celular. Porque a gente entendia que um celular seria importante, por exemplo, para um médico que precisa ser encontrado 24 horas por dia, seria interessante para um representante comercial, para ele não perder uma venda, mas por que uma pessoa comum precisaria um celular? Quem é que fica sem celular hoje? Né? Então, aquilo que eu falei lá no início, assim, é interessante porque a gente tenta analisar sempre a inovação, né, ou a própria evolução no nosso contexto. Né? Então, lá na década de 90, quando surgiu o celular, por que eu precisaria de um celular? Né? Eu, comum, eu já tinha telefone fixo, estava sensacional, tá bom? Então, bacana essa parte de a gente entender sempre os porquês. Porque pode parecer bobo, de repente, esse argumento, né? Poxa, que coisa idiota, é óbvio que todo mundo precisa de celular. Hoje, sim. Há 20, 30 anos atrás, né, era um conceito novo, a gente não tinha necessidade do celular. Né? Tanto que a gente estava discutindo do porquê precisar de um celular. Ok? Bacana. Maravilhas, então, né, da tecnologia ubíqua, tão óbvias e presentes, tão simples de utilizar, que sequer nos damos conta. Simples? Simples de utilizar? Sim. Mas tecnologicamente simples? Não, não mesmo. Deixa eu dar um exemplo. Minha filha tem 19 anos, tá? Ela nasceu em dezembro de 2000. Uma vez quando ela era pequenininha, ela estava brincando com um tablet, né, e veio comentar assim, puxa pai, que legal, quanta coisa eu consigo acessar no tablet aqui via internet. Você acha que ela tinha noção do que aquele tablet representa? Você acha que ela tinha noção que aquele tablet estava conectado em uma rede Wi-Fi, acessando a internet? Claro que não. Eu também não quero dizer aqui que a criança com seus 4, 5 anos tem que entender tecnologia. Não quero dizer isso. Eu quero dizer que nós mesmos adultos, a gente também não tem essa noção. Tá? Essa tecnologia está tão presente, né, que mesmo adultos a gente não tem conta da complexidade dessa tecnologia que a gente usa. Tá? Isso porque esse é um dos males que eu particularmente colocaria como sendo um dos males da tecnologia ubíqua. Por quê? Quanto mais complexa, né, ou melhor, quanto mais simples para a sua utilização, mais complexa ela se torna para a sua implementação. Entendem isso? Se para mim basta clicar num link para ver o vídeo, né, mas pense na outra ponta, tudo que está por trás disso para que isso aconteça. Então, quanto mais simples a utilização, mais complexa a implementação. Deixa eu dar outro exemplo. Assistente virtual, né? Que daqui a pouco alguns têm instalado em casa aí. Vou dar um exemplo aqui. Eu quero pedir para o meu assistente virtual acionar o modo cinema na minha sala, porque eu quero olhar um filme. Aí eu vou dizer assim,
acionar modo cinema. Né? O que ele vai fazer? Ele vai ligar a TV, ele vai abrir o Netflix, ele vai conectar o meu áudio, ele vai fechar as janelas da sala, vai acionar a iluminação em uma cor azul claro a 40% de intensidade, vai reclinar a poltrona e eu só precisei falar, acione o modo de cinema. Então, olha a simplicidade do uso, olha a complexidade da implementação. E toda a tecnologia para isso, a gente nem se dá conta. Tá? A gente não sabe como isso acontece. Não sabe? Peraí, vocês precisam saber isso. Por quê? Porque vocês escolheram a área de tecnologia. Olha que bacana. Vocês não podem ser alheios à tecnologia, porque vocês optaram por não serem alheios à tecnologia. Vocês escolheram não serem apenas usuários da tecnologia. Vocês estão na primeira fila. Vocês, daqui a pouco, estarão no palco. Sim, vocês terão essa vantagem importantíssima em relação a outras pessoas que querem se limitar apenas a serem usuários da tecnologia. Não, vocês são protagonistas da tecnologia. Então, pense nisso, isso é legal. Se vocês estão nesse curso, é porque vocês já tomaram essa decisão de não serem só espectadores, serem protagonistas. Nem todos podem querer estar na primeira fila. E muito menos muitos vão querer estar no palco, mas tomem para si esse papel, sejam os protagonistas, ok? Mas tem uma observação que eu quero fazer também, um ponto de atenção, que é uma realidade. Tá? Graduação, infelizmente, não é mais diferencial. Graduação é requisito para você assistir o show. Então vocês já garantiram ingresso. Agora cabe a vocês irem para a primeira fila e cabe a vocês irem para o palco. Ok? Não sejam só espectadores, sejam protagonistas. Eu espero que todos queiram sentar na primeira fila. Eu espero que muitos de vocês queiram subir ao palco. Eu espero que nenhum de vocês desperdice o lugar que vocês já conseguiram. Não desperdicem esse ticket que vocês já conseguiram ao entrar na graduação. Lembrem o seguinte, que nem todos querem estar na primeira fila. Muitos de vocês querem. E muitos menos querem estar no palco. Eu vou deixar um link de um vídeo, tá? Não sei se vocês já assistiram, se o Christian passou. Tá? É um vídeo que eu falo sobre desenvolvimento profissional e pessoal, que basicamente vai dar uma sequência nesse tema que eu coloquei aqui, tá? De vocês serem protagonistas, de vocês terem esse modo aprendizado constante ligado. Tá? É um vídeo que eu fiz em conjunto com a consultora Ana Fernandes, onde a gente fala sobre a importância do profissional estar sempre em contínuo aprendizado. Vamos falar então agora na parte de tecnologia. Tá? Então, toda essa introdução que eu fiz para vocês, gente, foi então para a gente contextualizar um pouco historicamente, né? Pensar um pouquinho sobre esse conceito de evolução e inovação, que eu acho que é bem importante, né? Falar um pouco sobre a opção que vocês fizeram, aliás, né? Parabéns para todos vocês, terem optado em fazer esse investimento na graduação, né? Então, adquiriram o seu ticket, né? Então, bem-vindos ao show, tá bom? E agora a gente vai falar então sobre tecnologia. Internet das coisas, né? IoT. O que a gente entende por isso? Automação residencial, isso é IoT? Né? Carro autônomo, isso é IoT? O que mais? Como eu caracterizo IoT, afinal de contas? Né? Uma coisa que a mídia gosta de fazer é pegar termos, né, eleger termos e fazer o termo virar jargão. Então, IoT hoje é um jargão que todo mundo, entre aspas, conhece, todo mundo vivencia, todo mundo acha lindo, né? Mas cadê os protagonistas? Né? Cadê os usuários que sabem pedir para o assistente ligar a TV? E cadê os caras que estão implementando o software, a infraestrutura, né? E a tecnologia que faz aquele sistema ser tão simples para aquela outra ponta poder utilizar? Né? Vocês vão fazer isso.
Foram vocês que optaram por isso. Bacana? Outra coisa também que virou jargão, né, são as coisas inteligentes, né? Hoje tudo é inteligente, né? Por que inteligente? Né? Eu vou compartilhar com vocês assim uma opinião minha, tá? Porque, em primeiro lugar, inteligente não é tão inteligente assim, tá? Eu entenderia o seguinte, que esse inteligente para o português veio, na verdade, de uma tradução errada, né? Porque no inglês, se a gente vai pensar, a gente não tem o intelligent things, intelligent TV, intelligent phone, intelligent city. Não, não tem nada intelligent alguma coisa. A gente tem smart. Smart sim. E agora, será que foi então uma tradução errada que fizeram? Né? Porque intelligent sim é inteligente. Só que o inglês não usa intelligent. O inglês usa smart. Smart é o quê? É um contexto de esperto, que é bem diferente. Né? Inteligência, sim, remonta conhecimento, decisão, raciocínio. Né? Esperto não. Esperto é muito mais rápido. Esperto está muito mais para uma reação. Né? A inteligência não. Está muito mais para o raciocínio. Então, na minha opinião, né, a gente está falando errado. A gente não está falando de coisas inteligentes, a gente está falando de coisas espertas. Né? Então, não seriam aí coisas espertas, uma tradução melhor? Né? É a mania que a gente tem, infelizmente, de copiar as coisas, copiar errado ou entender errado, né? Infelizmente. Tá? Então, a gente fala as Smart TV, os smartphones, as Smart City, né? Não as intelligent alguma coisa. Tá? Então, minha opinião, vamos tratar como smart, como coisas espertas, não como coisas inteligentes. Eu não vou falar sobre inteligência artificial, tá, gente? Isso, na minha opinião, assim, é um tema muito mais teórico, é um tema da área da ciência da computação, isso não é expertise meu, tá? Então a gente não vai falar sobre IA, sobre inteligência artificial, tá? Na minha opinião, é um assunto bastante pesado, é um assunto bastante científico, tá? Vamos falar então sobre essas coisas espertas, tá? Essas coisas que podem ter alguma capacidade de ação, baseado em quê? Então, coisas espertas, né? Smart things, isso é o termo smart things. Elas executam ações baseadas em quê? Em regras, em dados coletados do ambiente, em programação. São dispositivos que combinam o quê? Mecânica, eletrônica, sensoriamento, programação para realizar ações. Ações que, comparando com as suas versões simplórias, né, de coisas, ou as versões não espertas, né, essas versões não poderiam fazer. E essas versões espertas podem fazer. Por quê? Porque elas são espertas. Né? Que ações são essas? O que essas coisas espertas podem fazer? Elas podem, por exemplo, estar ou não conectadas à internet. Opa, aí elas seriam coisas da internet? Internet das coisas? Legal, remontando lá a nossa questão inicial, né, do que é o IoT. Né? O que elas podem fazer? O que vocês imaginam que elas podem fazer? Depois vamos discutir sobre isso. Né? Quais dessas coisas vocês criarão? Quais dessas coisas vocês projetarão e desenvolverão lá no seu palco, né? Sendo protagonistas disso tudo? Então, para pensar aí. Né? Lembrem que vocês são os protagonistas, tá bom? Vamos debater sobre isso aí. Eu queria ouvir um pouco de vocês dentro desse conceito da tecnologia, daí depois eu respondo, tá? Aquela pergunta ali. Vou deixar um link também de um vídeo, caso vocês não tenham visto, onde eu apresento uma tecnologia, né, que a gente chamou de IoT Banking, ou seja, banking da era da internet das coisas. Tá? Então eu vou deixar o link para vocês verem, onde a gente está demonstrando um cenário real de assistente virtual, né, fazendo a movimentação de uma conta digital de banco. Tá? Então é um vídeo bem legal. Não é fake, tá? Não é uma proposta, é uma demonstração, um sistema que existe realmente. Tá? Aí eu disponibilizei. Sim, tá, legal, bacana. Tem um monte de links depois que eu vou deixar também, vou colar daí do chat, dentro do que a gente está falando aqui. Tá? Então, para aqueles que já viram esse vídeo, né? Mas imaginem que eu estou conversando então com um assistente virtual e estou movimentando a minha conta corrente.
estou perguntando sobre extrato, estou pagando contas, né? Estou carregando o celular, estou transferindo dinheiro, estou pagando boleto, tá? Isso é um assistente inteligente? Né? Ah, ele é inteligente porque ele está me permitindo fazer isso? Ou ele é apenas um software que está rodando uma programação? Né? É um software seguindo regras fixas, definidas lá pelo seu programador. Vocês, né? Tá? Então, aí que está o contexto. Tá? Eu queria abrir um espaço aqui para, de repente, a gente debater então, essa questão das coisas, né, espertas da internet. Né? O que a gente classificaria como realmente, então, sendo coisas, não vou falar inteligentes, tá? Coisas espertas, né? Ou daqui a pouco simplesmente equipamentos que estão seguindo, né, a sua programação, ou seja, fazendo o que elas foram feitas para fazer. Alguém tem algum exemplo? Alguém quer comentar essa ideia? Por favor. Bom, qual foi a ideia de ter trazido, né, essa conversa hoje? Tá? Vocês viram que eu estou procurando provocar vocês desde o início. Né? Provocar em que sentido? Para vocês saírem da zona de conforto. Porque é muito fácil estar na zona de conforto. Né? É muito fácil a gente estar no status quo, a gente estar vivenciando ali um dia após o outro, né? Esperando que algum dia eu vou fazer alguma coisa, algum dia eu vou dar esse passo, né? Fazer a minha contribuição, né? Para a evolução ou para a inovação, né? Só que a gente fica esperando um futuro que nunca chega. Então cuidado, gente, tá? Cuidado, porque o futuro não só vai chegar, como vai atropelar, né? E como eu falei lá no início, tenham a humildade de admitir o que vocês não sabem. Tenham a humildade de perguntar. Sim, perguntar. Como eu falei antes, o sábio de hoje, né? O conhecimento que a gente sabe hoje, a gente não sabia ontem. E provavelmente, se eu não continuar perguntando, o que eu sei amanhã vai estar desatualizado. Tá? Então, compartilhem. Tá? Compartilhem sempre. Quer ver um exemplo bacana que eu costumo, que às vezes ocorre assim, e eu fico assim bem feliz. Né? Eu publico muito código-fonte, né, no meu canal. Tá? E tá lá os projetos completos sempre. Né? E é uma coisa curiosa porque de vez em quando eu vejo assim, algum projeto que o pessoal coloca, né, divulgando, e aí tu reconhece o teu código, né, tu reconhece algum layout, algum pedaço de código ou rotina que você criou. Né? Isso é legal, isso é bacana. Não tenham medo, né, de vão copiar o meu material. Poxa, que legal que estão usando o que você contribuiu para desenvolver. Que legal que você está contribuindo, você recebeu aquele conhecimento. Lembrem, aprimorou, melhorou, passou adiante e muito provavelmente essa pessoa que está usando e também está evoluindo o conhecimento que recebeu de você, daqui a pouco vai te retornar com mais conhecimento ainda, mais evoluído. E aí qual é a sacada? Onde é que você vai aprender mais? Você sozinho, né, tentando aprender na tua limitada capacidade de tempo, né, de capacidade de raciocínio, né, de recursos até materiais, ou passando conhecimento adiante, tendo aí inúmeras possibilidades de pessoas ajudando, desenvolvendo, né, coisas daqui a pouco com ideias e acesso à informação que você jamais teria, e fazendo depois esse ciclo voltar para você. Isso é legal, isso é bacana. Tá? Fazendo assim um outro exemplinho bobo, né? A gente costuma dizer assim, a minha formação é administração, né? Então a gente costuma dizer assim que aquela pessoa que se apega ao seu papel, né? Se apega ao seu cargo. Porque eu sou o gerente, eu sou o bambambam. Nossa, não vou deixar ninguém chegar aqui para roubar o meu cargo, né? Meu caro, você só vai poder ir para o próximo cargo se o teu cargo puder ficar livre, né? E o seu cargo só vai poder ficar livre se alguém puder te substituir. Porque enquanto alguém não puder te substituir, você vai ter que ficar no teu cargo.
Então pense o seguinte, pense em sempre ir adiante, pense em sempre em liberar o teu cargo, né? Pense que você não quer ficar no teu cargo, você quer que alguém logo tome conta do teu cargo para você ir para outro, né? Então isso é assim, meio chavão, uma historinha que a gente tem dentro da administração, né? Mas pense nisso. O que acontece muitas pessoas, às vezes, se assustam com o avanço, né, da IoT, e outros enxergam, na verdade, oportunidades dentro desse avanço. Isso. Agora mesmo aqui uma aluna do Alfredo, né, que a troca de conhecimento sempre é boa, né, para que a evolução do trabalho em grupo é sempre importante. Claro. Gente, assim, ó, dá medo passar por incompetente? Dá medo. Ah, eu vou ser desafiado e vou ter que dizer não sei? Claro que vai ter que dizer não sei. Primeiro, ninguém nasce sabendo, começa por aí, né? Outra coisa que eu costumo dizer muito assim, ó, o problema do ignorante é que ele não sabe o que ele não sabe, né? Porque às vezes você tem lá uma informação mínima e acha que aquilo é tudo. Só que você não tem humildade para entender que aquilo é só uma partezinha do conhecimento que você ainda não assimilou. Então, de novo, humildade, pergunte sempre. Tá? Isso que é o importante, tá? Essa postura que a gente tem que ter, tá? A gente está numa época que a gente não pode mais se dar o luxo, né, de ficar isolado, né? Isso antes de ser um protecionismo, né, é burrice, tá? É burrice. Eu já recebi assim vários contatos de pessoas perguntando: poxa, mas tu deixa os teus fontes completos ali, tu desenvolve e deixa tudo ali de graça, né, para quem quiser. Sim, tudo que eu sei hoje, né, nessa área, né, eu não paguei para ninguém, eu aprendi de graça, né, porque alguém antes de mim fez isso. Antes de mim alguém compartilhou essa informação e eu fui lá e aprendi com essa pessoa, né? Inclusive eu conto, né, um dos principais motivos que me levaram a criar o canal foi isso, né? Essa ânsia por poder fazer também esse papel, assim como outras pessoas fizeram antes de mim, né? Compartilhando esse conhecimento com o qual eu aprendi, né? E que agora eu também quero fazer esse papel de continuar passando esse conhecimento. Ah, Miquelon, mas tu podia colocar um curso lá, ganhar dinheiro, beleza? Poderia, né? Atualmente eu não trabalho nessa área, né? A minha área de atuação profissional é outra, então podem dizer daqui a pouco que eu estou, né, me dando ao luxo de poder transmitir de graça, podem daqui a pouco criticar que, puxa, tá ferrando porque o conhecimento que eu cobro tu dá de graça. Bom, meu caro, aí é uma questão de valores, uma questão de ponto de vista, né? Se a informação que eu estou simplesmente colocando aqui de graça e que não sou só eu quem faz, assim como eu tenho muita gente colocando informação de graça na internet, né? Eu te diria o seguinte: se a pessoa tem condição de absorver esse conhecimento, né, feliz dela. Se a pessoa de repente tem alguma dificuldade, não consegue, daqui a pouco ela pode então acessar o teu curso, te pagar, né, porque daí você vai fazer o papel de professor e ensinar. Bacana, né? Porque assim, onde eu vejo hoje, né, até assim, o papel hoje dos professores, né, até aproveitando aí os professores que estão ouvindo, né? Como eu falei antes ali, a gente não tem mais hoje aquele conhecimento absoluto, né? Do tipo, o professor é o mestre, a fonte do conhecimento que vai te passar um conhecimento e aquele conhecimento é absoluto. Não. O grande desafio do professor hoje, né, e em qualquer área, o professor ele tem que ser esse orientador que vai incutir no aluno justamente esse princípio. Olha, eu estou aqui no papel de professor para te orientar, né, e te dar os conhecimentos iniciais para você não ficar divagando. Eu vou te orientar,
né, por onde começar. Eu vou te ajudar, né, com o conhecimento que eu já sei e vou poder te transmitir para te ajudar. Só que vai depender de você seguir, né? Então, antes, o professor hoje, ao invés daquele termo que se chamava antigamente de o mestre, né, eu entendo que ele é mais um orientador, né, e um parceiro, né, desse conhecimento, né, do aluno, dessa jornada de aprendizado do aluno. Tá? Eu espero que os professores aí concordem de repente com essa minha posição, tá? Por favor, longe de mim, daqui a pouco colocar aí um ponto de vista que venha a criticar, né, esse papel importantíssimo, né, do professor, porque a gente sabe que muita gente precisa, né, ter esse empurrão inicial, muita gente precisa ter essa orientação, né, e realmente, como eu falei, essa cadeira é primeiro semestre, né, Christian? É importantíssimo vocês que estão entrando numa graduação terem alguém para poder auxiliá-los, né, nessa orientação. Porque, gente, é informação. Oi? Ela envolve o primeiro semestre e é o quinto semestre, se eu não estou enganado. Eu tenho 2 módulos. Tá bom, bacana. Certo. Então, concluindo o raciocínio que eu estava colocando, tem informação demais, gente. E como eu falei, ninguém tem capacidade humana, né, para absorver tudo. Então é importantíssimo ter esse papel do professor para te dizer, cara, é por aqui, né? Isso aqui é importante, isso aqui você vai ver depois, isso aqui você não precisa ver, isso aqui você vê se quiser. Mas é importantíssimo esse papel para orientar, porque senão a pessoa vai ficar divagando. Oi? Eu tenho aqui uma colocação do professor Henry, né, que a IoT nos ajudará em muitas situações no dia a dia, mas talvez poderá nos trazer problemas novos, tais como na situação em que você autoriza um dispositivo a fazer algo por você e esse dispositivo comete um erro. Quem será o culpado? Parece que há um enorme trabalho a ser feito para tornar a IoT confiável. Estamos recém no início, mas certamente se tornará uma realidade em pouco tempo. Logo, teremos muitas áreas de atuação para os profissionais de TI dentro da IoT. Perfeito. Inclusive, uma das grandes áreas, né, que está trazendo aí um upgrade importantíssimo para uma área já importante dentro da TI é a parte de segurança da informação. Por quê? No momento que a gente tem justamente essas coisas, né, acessando internet e fazendo essas ações muitas vezes de forma autônoma, é importantíssimo essa segurança, né, estar correta. Gente, assim, vamos lá. O que eu tinha preparado para passar para vocês era isso, tá? Espero que vocês tenham gostado aí dessa conversa, né? Acabou sendo muito monólogo, tá? Então, eu queria que vocês tivessem participado um pouco mais, tá? Como eu falei, assim, a minha proposta foi provocá-los, né, para saírem dessa zona de conforto, para se motivarem nesse contexto, né, do desenvolvimento contínuo, né, para vocês trazerem essa contribuição de vocês, sim, para essa evolução do conhecimento, né? Eu quero, assim, com isso, humildemente, né, tentar instigá-los instigá-los e desafiá-los, tá, a inovarem o conhecimento, né? Façam a sua parte, né? Tragam a sua contribuição, né? Agradecer aí por estarem nos acompanhando, né, por estarem prestigiando essa apresentação. Agradecer aí ao Christian, né, pelo convite, pela oportunidade, tá? Eu costumo sempre dizer o seguinte: desenvolvam-se sempre, tá? Essa é a frase que eu quero deixar para vocês, tá? Desenvolvam-se sempre. Muito bem. Tá bom? Eu só tenho a agradecer a tua participação, por tu ter disponibilizar em compartilhar, né, o teu conhecimento conosco, fazer essa troca, né, de informação, de conhecimento. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Gostou do conteúdo? Então deixe o seu like e compartilhe nas suas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, marcando também o sininho para as próximas atualizações. Muito obrigado e até a próxima!
E esse foi mais um conteúdo original do canal Internet Coisas, como sempre trazendo muito conhecimento para o seu desenvolvimento. Muito obrigado e até a próxima!